No dia de hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre como um mero flash de smartphone, e neste caso em específico falo de um iPhone, ajudou a identificar um cancro ou um câncer, como dizem os nossos irmãos brasileiros, raro em uma criança. Será que houve um final feliz? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Não é à toa que cada um de vós que acompanha este podcast sabe o quanto eu amo e elogio a tecnologia. Ela consegue ser fantástica e consegue fazer coisas incríveis ao ponto de ir mais além do que a nossa própria imaginação. Se por um lado há situações que conseguem ser assustadoras, provocando por vezes alguns medos e receios do que a tecnologia em si é capaz, por outras tantas vezes consegue literalmente salvar vidas. Tal como já falei no passado, tudo depende da forma como ela é usada. E para fechar esta semana de notícias do mundo tecnológico, hoje em plena sexta-feira, dia de sol, com um calor fantástico ao qual apetece dar os mergulhos, porque afinal de contas estamos a falar do verdadeiro verão aqui em Portugal, a notícia de hoje, adiante já para não se preocuparem, esta tem um final feliz e emocionante. Uma criança de nome Asher, há 7 anos atrás viu a sua vida mudar de forma significativa quando a sua mãe, de nome Josie Rock, ambos residentes em Gainesville, nos Estados Unidos, conseguiu identificar um raro tipo de cancro, ou câncer, como se diz no Brasil, por conta de uma foto que ela tirou a Asher quando este tinha apenas 3 meses de vida. Vocês perguntam, André, como é que isto foi possível? Calma que eu já vou explicar tudinho. A foto que fez desencadear toda esta história foi tirada em contexto noturno e, como é óbvio, requeriu que fosse tirada com o flash ligado. Só que o pormenor que fez Josie, que é enfermeira obstétrica de profissão, é que ao olhar atentamente à foto, notou que o olho direito do seu filho denotava uma pequena mancha branca fora do normal. Com a experiência e conhecimento que tem por fruto da sua profissão, logo lhe veio à cabeça que poderia ser retinoblastoma, que é um tipo de tumor raro que atinge o olho, mais concretamente a retina. Pode afetar um olho unilateral ou em ambos bilateral, o que acontece principalmente nas formas hereditárias da doença. Cerca de 90% dos casos ocorrem em crianças abaixo dos 5 anos de idade, mas a idade média do diagnóstico é de 18 meses. Alguns casos de tumores oculares em crianças podem ser detectados em fotos com flash, especialmente quando é apresentado o reflexo, que normalmente é de cor vermelha. Neste caso aparece branco e foi neste momento que fez disparar o alerta. Ela inteligentemente, para descargo de consciência, pegou numa câmara profissional com maior capacidade, com outro tipo de detalhe, visto que apesar do iPhone tirar excelentes fotos, todos nós sabemos que em contexto noturno todos os smartphones sofrem do mesmo mal. Tirou várias fotos e, posto isto, decidiu pedir outras opiniões, nomeadamente com outros colegas enfermeiros de profissão e de trabalho, mas estranhamente em todos eles a opinião era unânime, de que o brilho que o olho da criança demonstrava nas fotos é que poderia ser da iluminação do ambiente em si ou até mesmo causada pelo próprio flash do iPhone. Óbvio que mãe é mãe e claramente ela não ficou convencida com esta situação. Pegou em todas as fotos, decidiu levar ao pediatra especialista na área
para ter uma opinião mais concreta, mais conclusiva, sem base nos achismos. Claro, com os exames médicos, o pequeno Asher foi diagnosticado com retinoblastoma no grau D, sendo que esta doença, em casos mais graves, é de grau E, o que por si só já era muito próximo do que poderia ser considerado um caso grave. Avançou-se para o tratamento com quimioterapia intravenosa, com o uso de lasers nas manchas dos olhos. Após o seu tratamento principal ter acabado em 2015, hoje o nosso pequeno Asher, já com 7 anos de idade, está muito bem de saúde e recomenda-se. A parte negativa desta doença rara, com um nome meio esquisito, é que esta pode ressurgir em outros lugares e por conta disso mesmo, Asher de vez em quando tem de obrigatoriamente realizar alguns tratamentos para manter a sua saúde saudável. Mas ainda assim, a sua mãe Josie é muito otimista sobre o assunto, dizendo, abre aspas, nunca conheci um rapaz tão forte. Ele é tão otimista, ele não costuma reclamar e encontra alegria em tudo o que fazemos. Fecha aspas. Posto isto, a ilação que tiramos desta história é que temos de aprender muito com esta criança, visto que apesar deste constrangimento todo, ele sorri, ele olha para a vida com alegria e mesmo apesar de todas as adversidades, se calhar cada um de nós deveria fazer o mesmo, olhar com um sorriso sempre que a vida nos der uma rasteira. Meus amigos, trouxe-vos hoje uma notícia para fechar esta semana do Mundo Tecnológico, com uma notícia com um final feliz e para demonstrar mais uma vez o quanto a tecnologia pode ser fantástica, pode trazer coisas boas às nossas vidas, pode literalmente salvar vidas e pode, em casos mais extremos, resolver situações que muitas vezes o próprio ser humano não consegue resolver. Aqui foi uma estranha coincidência o facto da Josie, que é enfermeira obstétrica de profissão, ter a experiência, já ter se calhar lidado com alguns casos semelhantes, de repente pegar numa foto do seu próprio filho e reparar que havia algo ali de estranho e decidir pôr as mãos na massa, como se costuma dizer, pôr as mãos na obra e decidir correr, entre aspas, atrás do prejuízo, recolher outras opiniões. Claro que foi inteligente em ter pegado numa câmara com maior capacidade, preparada para ambientes noturnos, para ver, porque aquela situação não se consegue ver em contexto diurno, porque em contexto diurno, segundo percebi, não se nota nenhuma diferença, porque se notasse, certamente Josie já teria reparado nessa situação. Só conseguiu reparar em caso noturno, justamente por conta de um flash, e neste caso de um smartphone, que já fez ali disparar os alarmes. Claro que depois, pegando uma câmara profissional com outra capacidade, que dá outro tipo de detalhe, com outra precisão, acabou por tirar outras fotos, chegou ali, pediu outras opiniões, não ficou convencida com as opiniões que recolheu por parte dos seus colegas enfermeiros e foi realmente a um especialista da área, que é isto que a gente deve fazer, é quando a gente estamos desconfiados de algo ou temos a certezas de algo, mas como não somos médicos não podemos ter essa certeza, vamos a um especialista da área e assim foi. Ela foi um especialista da área e avançou-se para os exames mais específicos e daí já se comprovou o problema em si, avançou-se para o tratamento e graças a Deus que este é um tipo de doença que, apesar de ser rara, tem cura, tem um acompanhamento que tem que ser feito de vez em quando, justamente porque, apesar de se tratar ali naquele problema e naquele sítio em específico, a parte negativa, tal como ainda agora vos falei, é que esta notícia pode espalhar por outros sítios e então, correndo ou podendo correr esse risco, a parte negativa é que ele tem que fazer uns acompanhamentos, uns tratamentos regulares, de forma a ver se está tudo ok, se começa a surgir noutros lados e começar logo a atacar, para então manter a sua vida de saúde saudável.
Terminei com aquela parte a dizer que temos que aprender, e de facto temos que aprender, porque apesar desta criança ter passado o que passou, apesar da mãe desta criança ter passado o que passou, ambos olharam com otimismo, ambos sorriram perante esta adversidade, perante este problema, e se calhar temos mesmo muito que aprender com esta situação. Não só saudar e aplaudir a tecnologia, porque em momentos como estes consegue ser um aliado extremamente forte e que acaba por ajudar nestas situações mais complicadas nas nossas vidas, trazer entre aspas uma solução. É de aplaudir, mas também é de aplaudir e fazer basicamente uma vénia a atitude desta criança, que pode nos dar aqui uma lição de vida, que muitas vezes estamos sempre nos a queixar das nossas vidas, pelas adversidades que encontramos, pelos problemas que encontramos. Claro que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e cada um lida com os seus problemas de forma diferente, mas se calhar temos que aprender um pouco com esta criança, tirar daqui ilações, aprender como esta criança perante este problema, perante esta adversidade, conseguiu sorrir, conseguiu dar a volta por cima, não reclamar de nada, que esse é um velho problema e um grande problema no ser humano, que é estar sempre a reclamar de tudo. Se calhar não devemos reclamar tanto, não estou a dizer que não devemos reclamar de nada, como isso é óbvio, não é sustentável, mas se calhar não reclamar tanto e se calhar olhar para a vida com um sorriso. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.